Estenda suas mãos. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, coloque, ó Deus, a tua mão, ó Deus, sobre a cabeça do Adriano agora, Deus. Ó Deus, que sobre a boca dele o teu Espírito venha falar essa igreja, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha usá-lo poderosamente, ó Deus, como a tua palavra, ó Deus, uma espada afiada, ó Deus, em nome de Jesus. Venha usá-lo poderosamente, ó Deus, que ele possa, ó Deus, trazer essa palavra rema a essa igreja, ó Deus, e que possamos sair daqui alimentados, ó Deus, porque o Senhor o usou. Continua abençoando a vida dele grandemente, ó Deus, ele e a família dele, aonde ele andar, ó Pai, a tua presença estará, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja, amém? Bom dia. Você cumprimentou o irmão que está do seu lado? Fala para ele, bom dia, irmão. Que bom que você está aqui. Talvez muitos não me conhecem, né? Tem 3 anos que mudei para uma outra cidade, eu e a minha esposa, minha linda esposa está ali sentada. Voltando para cá, uma alegria, uma satisfação. O pastor Tiago chamou para ministrar essa manhã. Eu estava lembrando de 2 coisas. A primeira é que eu ficava com o Léo lá no outro predinho, só ele ali no baixo, e ele fazia o louvor completo, daí a gente pregava. Daí a gente vê hoje como a igreja cresceu e meu coração se alegra com isso. Daí uma vez eu cheguei lá na igreja onde eu estou hoje, lá na outra cidade, estamos morando fora do país, e essa cidade tem um telão. Daí quando eu vi o telão, eu tirei foto e mandei para o pastor Tiago. Falei assim, nossa, que da hora seria um dia a gente ter. Eu cheguei aqui no culto passado, né, domingo passado, vi o telão, alegrou meu coração. Falei assim, Jesus, o Senhor está surpreendendo a gente cada vez mais. Meu nome é Adriano Amaral Magalhães, né? Adriano Amaral. Eu queria conversar com você um pouquinho esta manhã sobre Jesus. Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 11. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu uso a revista atualizada, se vocês estiverem aí, tá? Revista atualizada, só para eles acompanharem. Quem não trouxe Bíblia e for ler no telão. Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado de Jesus. Amém? Vamos lá? O texto é um pouquinho longo, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção, a gente vai conversando e daí a gente vai tratar o que Deus quer ministrar aos nossos corações esta manhã. Tá? Não deixe nada roubar sua atenção, não deixe o celular, não deixe o irmão ao lado. Talvez Deus vai dar uma resposta para você que você está procurando já há algum tempo. Porque muitas vezes nós vamos num culto para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós precisamos de uma direção exata. Às vezes Deus vai falar algo para você e a gente se perde. Então, não deixe ninguém roubar sua atenção essa manhã. João capítulo 11 diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que Marta fala é a mesma frase que Maria fala, mas algo acontece com Jesus. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, sendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Essa passagem é um pouquinho extensa, mas eu quis ler lá toda com você, porque ela retrata uma história completa. Essa passagem é a ressurreição de Lázaro. Essa é uma das 3 ressurreições que Jesus realizou, que está registrado nos evangelhos. Quando a gente vai para Lucas,
capítulo 7, versículo 14, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Quando a gente vai para Marcos, capítulo 5, a gente vê que Jesus ressuscitou também a filha de Jairo. E essa, das três, é a mais longa e mais detalhada das três passagens, das três ressurreições. E Deus tem falado muito comigo, e eu tenho debruçado a respeito de João, e principalmente o capítulo 11, a respeito dessa ressurreição. O que Deus pode ministrar ao meu coração? Eu acho que eu estou uns 3 ou 4 meses já só nessa parte. E toda vez a Bíblia se renova, toda vez a Bíblia vai falando coisas novas. Mas o que eu queria falar com vocês nesta manhã, ter a ousadia, e coloquei até um tema bem ousado, né, para mensagem, é como fazer Deus ouvir a minha oração. Nós vemos nessa passagem, vou dar um pouquinho de trabalho para quem está filmando, tá? Nós vemos nessa passagem que Jesus, ele sabe de um amigo seu que está morrendo, porque as irmãs foram falar isso para ele. Ele, em vez de ir lá curar, ele espera mais alguns dias. Quando ele tem ciência desses dias, ele, vamos para lá. A palavra fala que a distância entre as duas cidades, onde Jesus estava e aonde Jesus deveria ir, era aproximadamente de 15 estádios. 15 estádios eram 2.700, 3.000 metros, ou 3 quilômetros. Jesus demorou todos esses dias para chegar aonde Lázaro estava. Você provavelmente consegue fazer 3 quilômetros em menos de meio dia, andando. E que amigo, né? A gente vai pedir ajuda a um amigo e esse amigo não vem. E Jesus demora. Essa passagem quer falar algo para a gente. Essa porção da palavra quer falar algo para a gente. Ela quer revelar alguma coisa. E quem ela quer revelar é o próprio Jesus. Nós focamos muito na ressurreição, nós olhamos aquilo que Jesus pode fazer, um milagre extraordinário, tanto que Marta e Maria, elas falam a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, elas conheciam Jesus que podia curar, elas tinham a ciência do Jesus que podia curar, só que elas não conheciam a outra faceta de Jesus, o Jesus que ressuscita mortos. Aleluia! Ela conhecia um Jesus que curava, mas ela não conhecia o Jesus que ressuscita mortos, amém? E essa passagem, ela vai destrinchando. Quando Jesus chega ao local, a primeira pessoa que vem é Marta, vem conversar com Jesus. E se o senhor estivesse aqui, teria acontecido isso. Mas se você crê, ele não morreu. Não, mas eu sei que ele vai ressurgir no final. Não, crê que ele vai ressurgir agora. Acontece a mesma coisa com Maria. Maria chega e fala a mesma frase. E Jesus, comovido do que ela estava falando, foi até o túmulo. Nós temos aqui a menor porção da Bíblia, a passagem, versículo, que é onde Jesus chorou. E algo acontece no versículo 41 e 42. Antes de Jesus ressuscitar o morto, algo acontece. Toda essa encenação que aconteceu em relação à morte de Lázaro, você precisa prestar atenção no versículo 41 e 42. Versículo 41, se puder projetar novamente. Desculpa. É 41 mesmo. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai. Quando você lê a porção da Bíblia, fica imaginando a cena na sua mente. Jesus levantando os olhos: Pai, graças te dou porque me ouves. Olha o versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Aliás, eu sabia que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. Nós temos uma comunhão. Nós temos já o relacionamento de pai e filho, e temos uma comunhão contínua. Eu sei que o Senhor me ouve. Qualquer coisa que eu pedir ao Senhor, o Senhor fará, porque eu estou conectado a Ti e o Senhor a mim. Nós somos um. Mas ele fala assim: mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Essa passagem revela sobre Jesus,
ela revela que Jesus é o dono da vida e da morte. É Ele que diz quando vai acontecer, como vai acontecer e se por que vai acontecer. E a hora de acontecer. Jesus atrasa de propósito, porque senão, se Ele chegasse ao tempo, Lázaro não teria morrido. E você pode pegar qualquer passagem da Bíblia, os outros duas ressurreições, Jesus estava chegando na cidade de Naim, Ele estava chegando perto da morte, a morte não resistiu a Ele. Houve a ressurreição. Então perto de Jesus não há morte. Mas Ele fala essa frase a respeito de: eu sei que o Senhor me ouve. E a pregação é sobre isso. Jesus era sempre ouvido. Será que existe um método? Será que existe uma fórmula? Será que existe algo na palavra que está escondido, que a gente não prestou atenção? Será que existe alguma coisa que eu posso fazer para que as minhas orações possam ser ouvidas? Será que o Evangelho me diz alguma coisa? Será que as cartas paulinas, será que as cartas de João, elas podem me dar o mapa do destino? Elas podem me mostrar aonde chegar? E eu faço uma pergunta para você. Pergunta para o irmão do seu lado: você já teve alguma oração que não foi respondida? Pergunta agora do outro lado: você teve alguma oração que não foi respondida? Às vezes é bom que Deus não responda algumas orações, né? Se você olhar para trás lá, você agradeceria por Deus não ter respondido alguma oração, ou sou só eu? Algumas orações foram não respondidas por livramento. Mas como fazer? A pergunta que fica é: Jesus está falando assim, eu sei que o Senhor me ouve, eu estou falando isso para que Ele saiba que o Senhor me ouve. Então Jesus está querendo ensinar algo. Além de mostrar a si mesmo, eu queria levar você a algumas porções da palavra a respeito de oração. Vocês já ouviram aqui insistentemente, Pastor Tiago e todas as pessoas que ministram aqui. Pastor Tiago ministrou semana passada: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O relacionamento da oração ali, ela vai ouvir, ela ouve. A pergunta que fica é: por que Deus não responde algumas orações? Você já teve alguma oração boa que você já fez? Eu quero orar por uma pessoa para que ela possa ser curada. E você ora para essa pessoa ser curada e não a cura. Às vezes, até o pior, a morte da pessoa. Eu já tive essa infeliz situação na minha vida. A gente orar por uma pessoa e pedir ao Senhor que Deus tudo pode e Deus não responde. Ou vou trocar. Porque às vezes a gente faz alguma oração em relação a emprego, relação a uma casa, relação a um negócio, relação a si mesmo, relação à faculdade, relação ao relacionamento, e Deus não responde a oração. Será que Deus tem as pessoas preferidas? Você sabe que não. Você sabe que Deus não tem essas pessoas preferidas. Mas será então porque a pessoa não orou bastante? Será então que ela não pagou o preço orando de madrugada? Será que ela não jejuou acumulado com oração para que pudesse ser ouvida a oração a Deus? Não que jejuar seja ruim, tá? Jejuar é muito bom e orar de madrugada é muito bom. Mas será que foi por causa disso? Será que essa pessoa não está sendo respondida porque está em pecado? Ou ela está vivendo uma vida tentando agradar a Deus, mas desliza, escorrega? Será que é por causa da pessoa? Será que é porque ela não orou 7 dias, uma campanha de 7 dias, de 12, de 21, de 40 dias? Qual foi o motivo de Deus não responder aquela minha oração? Em Mateus capítulo 6, se você puder projetar, 6:6, depois você lê na sua casa, Mateus 6:6, ele fala sobre oração. Ele fala assim, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus não responde a palavras bonitas.
Deus não se encanta com uma oração aqui eloquente, seja aqui, seja na sua casa, para você se demonstrar para as pessoas. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com o seu coração. Ele não está querendo ouvir palavras bonitas da sua boca. Ele já sabe o que você vai falar antes mesmo de pensar. Deus está olhando o seu coração. Então não são palavras bonitas que vai fazer Deus ouvir a minha oração. Não é eu pagar o preço, porque nós aprendemos, vocês já ouviram aqui muitas e muitas vezes. Não é eu que pago o preço, Jesus já pagou o preço por mim. Eu não procuro agradar o Senhor para obter alguma coisa, eu já tenho essa coisa aí, eu agrado o Senhor. A obediência, ela não é uma semente. O pastor Tiago falou isso semana passada, eu dei um sorriso lá atrás. Obediência não é semente, obediência é um fruto. Eu primeiro preciso crer, a semente é crer. Eu criei, aí eu obedeço ou desobedeço. Eu não preciso fazer nada para agradar ao Senhor como fazia antes. E nós vamos falar sobre isso. Eu queria tratar sobre 3 pontos. Poderia falar inúmeras coisas. Por que a sua oração não é respondida? Por que a minha oração não é respondida? Mas o Espírito me levou a 3, tem mais, tá? Pra você ficar curioso, tem mais, tem muito mais. Mas 3, a primeira delas está lá em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Puder projetar para a gente, por favor? Tiago 4, 2 e 3. Tiago, ele responde assim, ó: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes, porque não pedis. Não, Adriano, mas eu peço ao Senhor. Daí continua: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar de vossos prazeres. A primeiro tópico que eu quero tratar a respeito é da gente pedir para esbanjar conosco mesmo. Às vezes a sua oração não está sendo respondida na nova aliança, na graça, porque você está orando a Deus, mas na verdade o beneficiário dessa oração não é a glória de Deus e nem a pessoa que Deus vai trabalhar. Talvez vai ser só você mesmo, é só você o fim da bênção. E às vezes alguma oração sua, você está pedindo ao Senhor com uma intenção até boa, mas o que Deus vai ser glorificado se Ele te responder assim? Quero um carro novo, quero uma casa nova, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Essa pode ser uma resposta para você. Às vezes a sua oração não está sendo respondida porque o fim da bênção é você mesmo. Então, além da gente pedir, e peça bastante, que Deus é um Deus galardoador, em Hebreus fala, Deus é um Deus recompensador daqueles que o buscam, mas será que você busca com o fim de só tirar uma coisa da mão de Deus? Eu só quero o que o Senhor tem para me dar, não quero o Senhor. Deus pode dar? Pode, mas você vai perder o mais precioso, que é o quem está te dando. Às vezes Deus não está te respondendo a sua oração por causa disso, porque a sua oração, o seu pedido está sendo o fim em você mesmo. É porque eu quero, quando conquistar essa coisa, todo mundo vai ver como eu sou bom, como Ele é bom, como Ele é capaz. Eu vou receber elogios, eu vou receber palminhas nas minhas costas. Então o primeiro ponto, são só 3. Talvez a resposta que você está buscando de Deus, Ele não está te respondendo, não está ouvindo a sua oração, é porque o fim da bênção tem sido você mesmo. Reveja, eu não estou falando para você parar de pedir coisas pessoais, eu estou falando para você ver a motivação do que você está pedindo. Quem é o beneficiário final? É a glória de Deus? É Deus? É o reino? Ou é você mesmo? O segundo ponto eu queria falar com você, está lá em Romanos capítulo 5, puder projetar por favor? Romanos capítulo 5, versículo 1.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Estou passando por dificuldade, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Tá bom. Então a tribulação, ela vai gerar todos esses passos. E no final ela não vai gerar uma coisa que é essencial na caminhada cristã, que é a fé. Eu dei o exemplo aqui da tribulação, mas pode ser qualquer coisa. Às vezes o meu pedido, ele está sendo confundido entre fé e esperança. Estou passando por uma dificuldade, eu passei uma dificuldade lá atrás, isso me gerou uma experiência, essa experiência me gerou, o próximo passo ali e finalizou na esperança. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus pode dar, eu sei que Deus vai fazer, mas daí fica aquele, mas será que Deus não faz? E se Deus não fazer? Fica naquele, vou orar ao Senhor, mas teve uma oração lá atrás que Deus não respondeu. Eu quero que Ele haja, mas não sei se Ele vai responder. Em Romanos capítulo 5, quando você pega ali no grego, esperança é expectativa de algo bom. Expectativa, eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer, eu tenho uma expectativa que Deus vai me dar esse copo de água, mas eu não tenho certeza que Deus vai me dar. Parece estar gostoso, parece que vai saciar minha sede, mas eu não sei se vai ser suficiente para mim. Essa oração é uma oração com esperança. Repita comigo, esperança. Essa oração que eu estou fazendo, eu tenho uma expectativa que Deus vai me dar, mas eu não confio totalmente. Expectativa de algo bom, mas não tenho uma certeza. Em Hebreus fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a certeza. A oração, muitas orações, elas estão sendo baseadas em esperança e não em fé. Eu tenho uma expectativa que Deus vai fazer. Senhor, trabalhe na vida do meu esposo, aleluia. Tem alguém que ora assim? Trabalhe na vida da minha esposa. Vamos responder agora, irmãos. Amém? Mas você fez isso de novo. Você está tocando desse jeito de novo. Eu não falei para você fazer isso e aquilo. Eu estou orando ao Senhor para mudar, mas eu estou querendo mudar. Em vários momentos do Evangelho, nós vemos Jesus curando, libertando, salvando, mas em muitas, eu vou dizer quase todas, não são todas, quase todas, Ele age conforme a nossa fé. Jesus nunca elogiou uma boa intenção, Jesus nunca elogiou uma esperança, Jesus sempre elogiou a fé. A fé. Para o centurião romano, em Mateus 8,3, ele falou assim: seja feito conforme a tua fé. Para Marta, como nós lemos, ele disse: não disse eu que se creres verás a glória de Deus. Para a mulher do fluxo de sangue, ele disse: a tua fé te salvou. E em inúmeros outros casos, ele fala assim: seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Que você possa então orar ao Senhor de uma expectativa, ou de uma ângulo diferente. Será que você está orando ao Senhor, mas não está crendo de todo o coração que Ele pode fazer? Tem uma passagem lá no final dos evangelhos que ele fala assim: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Você precisa crer que mesmo Deus que agiu no passado, age hoje. Você precisa crer que o mesmo Deus que curou lá atrás, cura hoje. E você orar com fé e declarar a palavra. Você precisa crer que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos. Você precisa crer.
é colocar em prática. Não, Deus é um Deus amoroso. A palavra fala que aquele que pede recebe. Eu pedi, eu vou receber, porque não é para a minha própria glória, é para a glória de Deus. E você orar em cima da palavra. Aleluia. Às vezes a sua oração pode estar sendo confundida com esperança. Faça uma análise. Será que eu estou orando e realmente entregando na mão de Deus? Será que quando eu oro eu realmente acredito que Deus pode fazer aquilo? Marta e Maria não acreditavam que Deus podia ressuscitar. E Jesus fala para ela assim: se você crê, você precisa crer. Você precisa crer. Nós nos acostumamos muito com uma vida cristã onde não há milagres cotidianamente. Nós nos acostumamos muito que nós esquecemos que Deus pode fazer grandes coisas. E você tem que estar com o coração sempre em expectativa que Deus pode usar você para fazer essas grandes coisas. Você pode ser o agente de transformação em algum lugar. Você pode ser o agente que vai orar para uma pessoa e essa pessoa vai ser curada. Você pode ser o agente de Deus para transformar situações. Você precisa crer. Então o primeiro passo, talvez porque eu estou já pedindo algo para mim mesmo, o fim da bênção está sendo eu. O segundo passo, talvez é porque eu estou orando, mas não estou orando com aquela entrega total ao Senhor. E o terceiro passo é porque às vezes nós estamos orando baseado em nosso próprio mérito. Repita comigo: mérito. O que é mérito? Eu fazer alguma coisa e vou receber aquilo. Estou trabalhando 30 dias, o que o patrão me paga não é uma bênção, não é um bônus. Eu mereci aquilo, eu mereço aquele salário. Trazendo para o espiritual, às vezes tem muitas coisas que nós fazemos, que nós trabalhamos, nós oramos ao Senhor, nós estamos baseados em nosso próprio mérito. Abra 1 João 3:23. Lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho, é 1 João capítulo 3, versículo 23. Você pode até abrir no 22, vai um antes, por favor. Vou te instigar a você a orar esse capítulo inteiro em casa depois. Mas João ensinando ali, ele fala assim, e aquilo que pedimos dele recebemos. Aquilo que nós pedimos de Deus, nós recebemos. João não era mentiroso, então ele orava e o que ele pedia, ele recebia. Qual que era o segredo de João? O que João orava e recebia o pedido da sua oração? E ele fala assim: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Tá, Adriano, guardar mandamento? Como assim? Eu preciso então guardar o sábado? Eu preciso então honrar meu pai e minha mãe? Eu preciso então aprender os 10 mandamentos? Alguém sabe aqui os 10 mandamentos de cor? Nem eu levantei a mão. Eu preciso aprender os 613. Se você não sabia, na lei existe 613 mandamentos. Não é só 10. Eu preciso saber eles de cor, então, para que Deus possa ouvir a minha oração. Se você pegar só esse trechinho, esse versículo, você pode entender isso. Mas o próprio João explica na sequência. Ele vai falar, versículo 23. Ora, o seu mandamento, repita comigo, o seu mandamento é este: creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aleluia. Qual é o mandamento então?
O mandamento é eu cumprir os 613, eu saber os 10 de cor, eu tentar guardar para agradar o Senhor de alguma forma. João fala não. No Novo Testamento não. Na Nova Aliança não. O mandamento agora é um novo mandamento. Que mandamento é esse? Ele fala ali, que creiamos em nome do seu Filho, no 23 mesmo, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Crer. No Antigo Testamento, você vai pegar as 613 ordenanças da lei, você vai ver lá muitas coisas, fala assim: se você atentamente ouvires a minha voz, obedeceres e cumprires tudo isso, eu te abençoarei. Você será bendito ao entrar, bendito ao sair, será bendito no campo, bendito na cidade. Tudo que você fizer e me obedecer, eu vou te dar. Mas isso é lei. No Novo Testamento existem 2 mandamentos. É crer. O oposto do Antigo Testamento. E eu às vezes estou falando uma coisa que está sendo repetida para alguns e novidade para outros, porque eu sei que o pastor Tiago prega bastante sobre graça. No Antigo Testamento eu precisava fazer. No Novo Testamento eu preciso crer. No Antigo Testamento eu precisava fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. Eu precisava orar, precisava sacrificar, precisava pagar o preço. No Novo Testamento eu só preciso de uma coisa: eu preciso crer que em Jesus tudo é suficiente para mim. Então antes eu precisava fazer para querer alguma coisa do Senhor. Só que na nova aliança, no sangue derramado, em Jesus, quando Ele morre, acontece uma nova aliança. E você precisa dividir isso na sua Bíblia. A velha aliança da nova. Na verdade tem mais outras alianças no passado, mas fique com essas duas: a velha aliança de Moisés e a nova aliança de Jesus. A nova aliança de Jesus eu preciso crer. Mas crer no quê? Crer em Deus, crer em Jesus, crer que Ele é suficiente para mim. Eu não preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu já sou agradável a Deus porque eu creio em Jesus. Então as minhas orações, elas vão ser recebidas não por causa do meu mérito, não porque eu jejuei bastante, não porque eu orei bastante. Novamente, é bom jejuar e bom orar, mas não é por causa disso que a minha oração vai ser respondida. É por causa único e exclusivamente de Jesus. O que te dá acesso, o caminho é só um, é o caminho, é Jesus. Então nós precisamos desarraigar, tirar da gente qualquer meritocracia. Eu vou achar que Deus vai responder minha oração, ou aquela irmã do coque, ou aquela pessoa ungida, eu vou lá porque Deus vai ouvir a oração dela. Não, é através de Jesus unicamente. O véu foi rasgado, você tem livre acesso a Deus. Então o mandamento da nova aliança, os 2 mandamentos, o primeiro dele é crer. Crer. Eu creio em Cristo, eu creio que a morte dele é suficiente. Eu creio que com a morte dele eu também morri. Eu creio que com a morte dele foi satisfeito toda a disciplina de Deus, toda a ira, toda a justiça de Deus. E como eu creio em Jesus, Jesus agora morre no meu lugar, Ele está pagando por mim. Nós falamos dele pagando um preço, mas é o preço de Jesus, não é o meu. E Ele me comprou na cruz, e agora eu sou dele. E o próprio apóstolo Paulo vai falar: eu fui morto junto com Ele. Não apenas Ele morreu comigo, mas eu fui morto junto com Ele. Romanos 7 vai falar isso. Eu morri junto com Cristo. Se eu morri junto com Cristo, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou dele. Quando Deus olha para mim, Ele não olha Adriano, Ele olha Jesus em mim. Quando Ele olha você, Ele olha Jesus em você. E por causa de Jesus, Ele vai ouvir sua oração. Por causa de Jesus Ele vai ouvir sua oração. Você agora é justificado. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Antes você tinha medo, tinha receio, você pecava. Talvez aconteça com algum aqui. Eu pecava: oh Jesus, não vou nem no culto hoje. Me perdoa, Jesus. Aconteceu uma vez com você ou não? Ou tem ceia, eu não vou nem participar da ceia, Jesus, porque eu estou em pecado. O pastor chama para
liderar uma célula, o pastor chama para fazer uma coisa, você dentro de você se sente indigno. Não, eu não sou bom assim. Eles conseguem viver uma vida sem pecado, eu não. Eu estou lutando ainda para sair desse vício. É o vício do álcool, da bebida, né? Das drogas, do fumo, é o vício da pornografia. Eu não me sinto ainda suficiente, eu não me sinto ainda capaz igual eles. É a meritocracia. Eu vou orar a Deus, eu só vou estar em posição de ajudar outras pessoas porque eu sou bom, porque eu sou a bolachinha do pacote. Eu sou aquela pessoa que se dispõe, faz e vai, e abre a igreja, e serve, está mandando mensagem, pastor, estou aqui disponível, faça alguma coisa, que precisa de mim, eu estou à disposição. Mas quando vai orar, Senhor, o Senhor lembra que eu sou fiel à sua casa, o Senhor lembra que eu pago o preço para estar diante do Senhor, o Senhor lembra que eu estou deixando a minha família, a minha casa, estou deixando de ter prazeres, para querer agradar o Senhor. Ouve essa oração. Você já fez essa oração? Eu já fiz. E a palavra fala que eu só preciso crer, só preciso crer em Jesus. Eu creio que nele eu sou suficiente. Aleluia. Eu creio que nele eu sou suficiente. Eu creio que ele é suficiente para mim, que eu não preciso fazer coisas para obter algo dele. Eu faço porque eu já fui conquistado por ele. Eu quero viver uma vida de santidade, eu quero servir, não para querer arrancar uma coisa das mãos de Deus, mas é porque eu já estou nas mãos dele, eu só quero agradá-lo, eu só quero servi-lo, eu quero devolver a minha vida para ele. O primeiro passo é o crer, João fala, e o segundo passo é amar. Em João 13, penúltimo versículo, João 13, 34. Abra para a gente, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Fala assim: novo mandamento vos dou. Repita comigo, novo. Novo, é novo. Presta atenção. Quando vieram perguntar para Jesus qual é o maior mandamento da lei, perguntaram para ele uma vez. Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. E o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas isso é na lei. Na nova aliança não vale mais. Não para quem está em Cristo Jesus. Na nova aliança é: novo mandamento te dou. Antes você tinha que amar o outro como você se ama. Agora no novo mandamento fala assim: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O sarrafo sobe. Não é mais como você ama, é como Jesus ama. E também vos ameis uns aos outros. Então João fala lá atrás, ele fala assim: que você creia, que você ame. Mas Adriano, crer até é fácil de crer, mas e amar? Amar como Jesus ama? Amar como Jesus ama. Tem aquele irmão que é difícil de amar, Adriano. Tem aquela mãe, tem aquele pai que me abusou, tem aquele patrão que fez algo errado para mim. Como eu vou amar uma pessoa dessa? A gente precisa distinguir, né? Amor pode ser uma decisão, ou o amor de Jesus, né? Melhor dizendo, que é o ágape, e o amor sentimento. A palavra não fala para você ter o amor sentimento, o amor filéu, o amor de amigo. Ele fala para você amar conforme ele amou. Eu decido amar. E como eu vou conseguir amar, Adriano? Eu não consigo amar como Jesus ama. É impossível. Abra o último versículo para a gente. Está lá em 1 João, lá no finalzinho de novo. João dizendo de novo. Capítulo 4, versículo 19. Uma chave. Se você tivesse que decorar um versículo. Se você não decorou esse ano ainda, decore esse versículo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Então, às vezes é difícil a gente amar alguém, mas se torna mais fácil quando a gente, lembrado pelo Espírito, que eu também não fui fácil de amar por Jesus. Ou você acha que você era amável? Porque tem muitas pessoas que se acham que é amáveis, né? Talvez tem pessoas orando por você para trabalhar no seu coração. A gente ora pelos outros, né? Mas às vezes tem pessoas incomodando o Senhor. Trabalha na vida do meu irmão, trabalha na vida da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo. Nós achamos que nós estamos bem, e às vezes tem alguém orando pela gente. A nossa dificuldade em amar o outro é porque muitas vezes nós esquecemos que Deus nos amou sem condições. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É ter a ciência, não é sentir. Eu não sinto, eu não preciso sentir para amar. Eu não preciso sentir para fazer o que Deus me fala. Não é sentir, é uma consciência que leva a uma atitude. E qual vai ser? Como que Deus vai startar esse gatilho? Lembra lá atrás, Adriano, que quando você converteu, você não era amável? Não, Adriano, não é só na conversão. Na sua caminhada, você ainda continua, algumas pessoas ainda sendo difíceis de engolir você. Mas mesmo assim eu te amei. É ter essa consciência que Deus me ama incondicionalmente. Não é por aquilo que eu faço, mas é porque Deus me achou quando eu estava lá no lamaçal do pecado. Não porque eu estava fazendo alguma coisa, não porque eu estava servindo aqui na igreja, não porque eu estava pregando nesse domingo de fevereiro de 2024, mas é porque Jesus me achou lá atrás, no meio de pecado, no meio de pornografia, no meio de coisa errada, de mentira. Deus me achou lá atrás. E é essa consciência que você precisa ter. Deus me ama incondicionalmente. Oh Jesus, o Senhor me ama incondicionalmente, me ajuda então a amar os outros incondicionalmente. E a sua oração, quando você vai orar ao Senhor, aí Deus fala assim: agora está bonito de ouvir. Você acha mesmo que você não consegue? Só através de mim, agora você entendeu. É por causa do meu amor, você entendeu então. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Por que a gente fecha o olho? É só para a gente se concentrar. Não deixar ninguém, nenhum irmão que vai passar do lado agora, te tirar sua atenção. A oração nós vamos fazer a respeito do que foi pregado, que foi ministrado. Jesus, Ele orou e falou: eu sei que o Senhor sempre me ouves. Mas aconteceu tudo isso para que eles soubessem que o Senhor me ouve, que eu sou Deus e que eu quero trabalhar na vida de vocês. Mas você aprendeu que talvez a sua oração não está sendo respondida, você está achando que o teto é de bronze na sua casa, só na sua casa. Talvez é porque a sua oração tem sido uma oração para a glória própria. O que Deus está ganhando com isso? Qual vai ser a manifestação da glória de Deus? Às vezes você está orando e achando que está entregando nas mãos de Deus. Deus quer que você entregue totalmente, não parcialmente. Não quer que você tenha esperança. Esperança é bom, mas não nessa área. Esperança é bom, como diz Romanos 5, mas não nessa área. Deus quer que você tenha certeza. Deus está falando no seu coração: por que você está orando algumas coisas para mim, mas você não desgruda, você não larga nas minhas mãos, não confia que eu posso fazer, não confia que eu posso agir, deixa eu cuidar de você. E às vezes você está orando por meritocracia, às vezes você está baseado nos seus méritos. Eu estou servindo, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Você tem que fazer isso, mas como uma consequência, não para obter algo de Deus. Jesus já fez tudo no Calvário. Acesse esse lugar, está livre acesso para você. Baseie-se unicamente no sangue de Jesus.
Crê em Deus. Pode tocar o louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Esse é o momento de você orar e cantar e orar o que foi ouvido essa manhã. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chovendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus quer ouvir sua voz essa manhã. O que você está pedindo ao Senhor que não foi respondido ainda? Essa pregação não é para te desanimar na fé, é ao contrário, é para te dar um norte de como você orar. Você tem que acreditar que o mesmo Deus que responde no passado responde hoje, mas você vai orar agora de uma forma diferente. Você não vai orar mais baseado no seu mérito, você não vai mais baseado mais em querer fazer as coisas, não entregando totalmente a Deus, mas sabendo que o mesmo Deus ressuscitou o Lázaro, o mesmo Deus pode tocar na sua vida, na sua causa. Às vezes é alguém da sua casa está precisando de saúde, às vezes é alguém da sua lar está precisando de um toque de cura, de tirar ele das drogas, dos vícios. Às vezes você tem uma causa parada na justiça, às vezes está emperrado na justiça, às vezes é um documento com um advogado. Ore ao Senhor e clame ao Senhor, ore sabendo que Deus pode responder, mas ore da maneira certa. Jesus, é somente pelo teu sangue nós conseguimos. Ó Senhor, trabalha nessa causa, faz acontecer. Ore ao povo, ore ao Senhor. Continua a canção. Ó Jesus, nós oramos e entregamos esse culto ao Senhor, entregamos essa pregação a Ti. Ó Pai, que o Teu povo possa entender que não é pela força do braço, não é por si mesmo, não é por si próprio, mas é pelo Senhor, que basta crer no Senhor, crer que nós somos justos diante de Ti, justificados pela fé, que agora nós temos paz com Deus, livre acesso, Pai. Pai, que nos próximos dias, semanas, meses, eles possam orar e lembrar dessa mensagem, lembrar se estão orando com base nos seus próprios méritos, orando sem querer entregar ao Senhor, orando, Pai, para a glória própria. Ó Jesus, obrigado, Jesus, por sempre nos orientar, nos falar. Ó Deus, te louvamos, Pai. Queridos, eu quero convidar aqui a Tati. Vem cá, Cibele, junto com ela. Nós vamos orar com esse casal. Talvez muitos aqui não conhecem o Adriano e a Tati, mas quem aqui lembra do Adriano e da Tati? Levanta a mão. Os mais antigos vão lembrar.
Adriano, nosso professor de maturidade e amigo, né? Antes de tudo isso, nosso amigo. A Tati são gente da nossa casa e hoje eles moram na Inglaterra. Especificamente eles moram em Londres e amanhã eles estão indo embora. Mas a estadia deles aqui trouxe pra gente assim lembranças boas e um refrigério para nossa alma. E como igreja nós queremos orar com eles, amém, irmãos? Enviá-los de volta à Inglaterra. Sabemos que Deus tem um propósito para eles lá, por isso que eles ainda estão lá. E nós estaremos aqui orando por eles, amém, meus irmãos? Você pode estender suas mãos aqui? Eu quero, em nome de Jesus, agradecer você, Adriano, Tati, vocês dois, por se disponibilizarem a estar aqui nessa manhã, sendo um canal de vida no nosso coração. Quantos sentiram a bênção de Deus hoje aqui? Essa é a palavra pura, é o Evangelho de Jesus, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pelos nossos amigos. Obrigado por este ministério forte, centrado na palavra. Obrigado, Jesus, por guardá-los aonde quer que eles estejam, Senhor. Eu sei que eles são luz, são bênção. E eu quero, ó Deus, declarar, Senhor, no nome santo de Jesus, que o propósito que Tu tens para eles lá, Senhor, se cumpra. Ó Deus, e que eles sejam todos os dias direcionados pelo Teu Espírito. Ó Pai, eu declaro uma sensibilidade muito grande sobre a vida deste casal, para que se movam de forma profética, de forma assertiva, para serem muito úteis para o reino do Senhor naquela cidade. Ó Deus, nós não sabemos o que é que Tu tens, mas o Senhor sabe. Então esteja ainda mais clarificando para eles. Os una, esteja, Pai, distribuindo dons, equipando-os lá. E nós declaramos, Pai, bênçãos sobrenaturais, espirituais, financeiras. Declaramos filhos, frutos. E que esses filhos e frutos gerem filhos e frutos naquele lugar. Nós assim os abençoamos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus pela vida deles.